Então o que o crime organizado tá fazendo na Amazônia? Diversificando os negócios. Total. Antes eu só fazia tráfico de drogas, agora eu faço tráfico de madeira ilegal, eu faço grilagem, eu faço garimpo. Então os caras ampliaram o seu leque de atuação do mal. Então hoje tem até uma reportagem essa semana, acho que foi na Veja até, mostrando que 60% da população da Amazônia está sob a influência de alguma organização criminosa. Ou seja, existe uma organização criminosa mandando nessas pessoas. O perigo de a gente virar um narco-estado não é tão absurdo assim, não, cara. Não é. Os caras estão infiltrando em tudo quanto é grande cidade. Vocês estão se infiltrando na política. Esses caras estão na política. A gente tá tendo eleição aqui de São Paulo e toda hora o nome PCC vem aí no meio da galera. PCC isso, PCC aquilo. Então os caras estão em tudo. Então realmente assim, cara, se o Estado quiser, ele faz. Então existe essa questão. Não está fazendo. Tem que ser cobrado. E daí a importância de abrir espaço como o teu, tudo pra gente poder falar pras pessoas ouvirem. Entender o que tá acontecendo. Exatamente. Que não tem a ver com você torce pra esse político ou pra aquele. Conhecimento é luz. É um problema que tem que ser resolvido. Tu quer ver? E é bem isso, cara. No Brasil tem esse problema do governo que faz lá 4 anos. Se entra o opositor, ele muda todas as políticas, e às vezes eram coisas que estavam dando certo. E você tem isso, inclusive, na educação do Brasil. Então, muitas vezes você tem lá descontinuidade de programas educacionais que estão dando certo do governo anterior. Só para o outro não levar o crédito. Pra não levar o crédito. Cara, tem direto isso, por isso que não vai para frente no Brasil. Os caras mudam o nome do plano de ajuda só para falar, não, esse não é esse. Exato. Aqui. Esse é o meu, é a mesma coisa. Exato, então, cara, a gente vive num país em que as pessoas estão se preocupando com o seu próprio rabo. O poder, né? E vamos falar a verdade, não existe um projeto. É o povo mesmo que fica nessa torcida por pessoas, cara. Exato. E algumas pessoas que são muito espertas estão se utilizando desse descrédito do político tradicional pra posar como outsider, né? Outsider, exato. E fazem um teatro absurdo, conseguem likes, porque se eu fizer aqui uma treta contigo, é o que vai viralizar agora. Se eu brigar contigo aqui agora, vai bombar. A gente sabe que treta viraliza. Então o cara começa a criar treta, começa a fazer um monte de coisa, meme e tal, começa a usar bots pra espalhar as coisas, cara. E aí quando você vê, o cara se elege. Essa eleição... Só que aí o cara se elege sem plano de governo, sem proposta de futuro. Tipo, se elege por se eleger. E aí? Pablo Marçal. Cara, é um cara que tá se utilizando disso de forma genial. O cara entende a rede. Ele entende a rede. Sabe que viraliza. E ele faz exatamente o que precisa. Ele não precisa nem responder o que é perguntado pra ele. Não. Ele só precisa... Ele fazer o show. O corte. É o show, cara. E ele tem uma rede de pessoas que distribuem o corte dele. Agora é marketing digital, que é uma coisa que eu também gosto. Você entende também, Entendo também. Então o que você faz? Hoje as pessoas viviam de AdSense. Hoje o que eu posso fazer? Ao invés da pessoa ficar recebendo dinheiro do AdSense, eu pego, faço um monte de cortes e pago essas pessoas para que elas criem canais com os meus cortes. E elas espalhem e elas ganham. E eu mesmo pago. Ele mesmo paga. Os caras, exato. Ele ganha de exposição. Isso, então... Ele não ganha o AdSense desses canais? O Pablo ganha também. Também, mas o Pablo vai fazer a tabela dele lá. Tá. Vários influenciadores fazem isso. É um programa de afiliados. É um programa de ser. Exato. Uma e aí eu piramidona? Pode ser. Se você conseguir espalhar mais o vídeo, ganha mais? Exato. Eu tenho uma tabela, se tu botar meu corte no teu canal e ele der 1 milhão de views, eu vou te pagar tanto. Entendi. Ele é o AdSense do cara. Ele é o AdSense do cara. Entendi. É uma estratégia que ele usa de marketing digital. Ele falou em vários programas. Até aí tudo bem. Beleza, você tá usando do que tem aí de ferramenta. O problema é, quais são as propostas do cara? Então esses dias eu escutei ele falando o seguinte: eu vou botar um monte de teleférico ao redor de São Paulo. Você tem escutado aqui. Pode ser. Ele falou de colocar teleférico, falou de construir. Ele veio aqui. Veio. Tá. A gente trouxe todos para legal. Então beleza. Então eu tô no lugar certo aqui. Não, ele veio, falta só o da Atena. Me conta o teleférico, então. Então, teleférico tem mais. Prédio de 1 quilômetro, cara. Nossa, cara. Eu achei assim, falei, meu Deus, cara. E aqui a gente não tem morro suficiente pra ligar um teleférico no outro, né? Exato. Não, e tipo, era pra resolver o problema do trânsito São Paulo. Aí ele falou, cima. E eu vou vir da periferia, vou trazer a galera, que era uma multidão de pessoas que eu fiquei imaginando assim, falei, what the fuck? Quando eu vi, foi um corte que eu vi, talvez até teu aqui. Não, ele falou isso em vários lugares. E eu falei, meu Deus do céu, mas que
que merda é essa que o cara falou? Ou seja, ele sabe usar as redes sociais. O Bolsonaro foi assim. Também soube usar, usou uma coisa que copiou lá da Itália. Foi na Itália que começou esse movimento. Do quê? De usar as redes sociais. Foi nos Estados Unidos com Não, Trump? começou na Itália. É mesmo? E depois o Trump usou. E aí o Bolsonaro usou. Esse movimento começa na Itália. Tem até um livro, cara. Fascismo, alguma coisa, sei o que, tal. Como é que na Itália eles usaram as redes sociais? Não vai achar, né? Pelo título. Tá. Eu tenho esse livro, depois eu posso passar. Eu tenho no meu Kindle ali. Mas ele mostra como eles usaram. E depois o Trump copiou, o Bolsonaro copiou. Não só, o cara lá da Hungria lá. Então, todos copiaram esse sistema que foi feito ali na Itália de criar um inimigo, o comunismo e tal. Enfim, eles usam a mesma cartilha, né? O inimigo em comum que vai te atacar. É sempre o mesmo. Eu posso criar aqui um inimigo comum, é o aquecimento global e agora vamos lutar contra ele. Jornada do herói, é marketing. Sim. Então, assim, o cara não tem proposta nenhuma. Então, esse é o problema. Né? O problema é que quem entra não entende. É porque o que ele quer pegar é o anti alguma coisa. É. A pessoa não quer tanto uma coisa que vota em qualquer pessoa que tá falando contra aquilo. Mas o meu questionamento é... Você entende? É só eu isso. entendo, mas o meu questionamento é... E fica aqui pra quem tá nos ouvindo e nos vendo. O que uma pessoa assim... Cara, eu não tenho proposta. Eu já sou rico. Muito rico. Por que eu quero ser prefeito? Eu não tenho proposta. Eu nem sei direito o que eu vou fazer na cidade. Vou ensinar... coach nas escolas. Tipo, umas coisas meio absurdas, assim, sabe, cara? O cara não entende nada de educação, de nada, assim. Eu tô falando dele, porque esses cortes vieram em mim, não sei se o que eles estão falando. Mas a minha pergunta sempre é essa. Qual é o interesse desse cara em estar no poder? Se ele não tem proposta. Porra, não é arrumar a cidade. Também não é ganhar... Ele diz que é, né? Aqui, nos 3 horas, ele mandou tudo um monte de bem, coisa. aí você pergunta, mas você vai fazer o quê? Mas se você tem, óbvio, pra população... ele falou de não vou também... Não defende? Não Conta, falou... por favor, eu quero escutar. Não vou defender o Mastral. Não, só tô dizendo que assista o programa de 3 horas. Ah, tá, ele traz... fica aqui o link. Porque aqui. parece que ele só falou de prédio de 1 quilômetro Isso, estamos queimando o cara aqui. Eu usei mal o exemplo. Ô, Marcelo, foi mal aí, cara. Não, mas o que aparece no debate... Mas foi o que você falou, tipo... No debate ele não fala nada mesmo, eu concordo. Ele foi lá pra causar só. Exato. Aí o que chega pra mim dele? Mostrando lá a carteira de trabalho pro Boulos lá. Enfim, pô, é um negócio... Aliás, assistam, todos os candidatos vieram aqui, programa de pelo menos 2 horas, dá pra você entender a proposta de cada um. Isso. Nem E tô aí dizendo que a proposta dele é melhor ou pior. A questão é que a gente questionou essa parada com Mas ele, aí vocês podem fazer o questionamento para qualquer candidato é esse. Por exemplo, pô, se a gente tem um problema de crise climática, quais são os planos desse cara para conter a poluição em São Paulo, por exemplo? Que é um problema que baixa a produtividade das pessoas, leva mais gente, leva custo da saúde, tem mais gente no hospital, tem mais criança doente, isso gera custo para o Estado. Então, se eu melhorar a questão da poluição, eu melhoro a saúde. E aí eu preciso de menos hospitais, você tá entendendo? Então não preciso construir tantos hospitais assim. Mas eu prefiro manter uma São Paulo poluída, eu devia ser prefeito, né? Você podia me botar aqui de prefeito de São Paulo. Aqui. Faz a campanha. Já estamos aqui na... Mas assim, o que eu cobro é isso. Falo, cara, qual é a tua política para conter poluição? E se tem algum candidato que fala sobre isso, cara, é o cara que você tem que votar. Você tá entendendo? Se você tá analisando, se você sabe... Mas as pessoas não sabem quais são os problemas do mundo e não sabem quais são os problemas da sua cidade. Elas só sabem, às vezes, que, pô, eu tô pegando um ônibus muito lotado. O cara vai meter uns teleféricos. Mas ela nem questiona como é que vai ser. Eu vou instalar câmera em tudo quanto é lugar. Como? Cara... Exato. Então, tudo é muito mais complexo do que as pessoas falam. Então, eu acho assim, quando você assistir os programas aqui dos prefeitos, dos candidatos, Tá. Observe isso, né? Observa isso. Por que esse cara ou essa mulher quer ser prefeita? Ela tem realmente proposta que... E aí você tem que conseguir ter o discernimento de avaliar se é um absurdo ou não. E a única exemplo que chegou, não chegou nada pra mim do Datena, enfim. Não, o Datena não veio. Talvez o azar do Pablo Marçal é ele conseguir viralizar as coisas, porque aí é o que chega em mim. Tudo. Então, assim, na minha análise superficial, cara, a questão do teleférico, puta, mas eu acho... Tipo, tem até cidades que fazem. Eu acho até que ele quer que viralize essas paradas mesmo. E por isso que ele fala essas paradas, não é?
Pô, é. Não é? Acho que pra massa ajuda, Eu acho que deve ajudar. Senão eu não falaria essas paradas, não é Exatamente. possível. Mas às vezes o cara não sabe mesmo, e ele viu lá na Bolívia uma cidade que tem com 100 mil habitantes, e ele acha que na cidade como São E a Paulo... geografia de lá é diferente. Sei lá, exatamente, geográfico com 13 milhões de pessoas, você vai botar o teleférico... É que foi muito engraçado, eu achei assim, falei, meu Deus, cara, que coisa, olha como tá a questão... Só isso, engraçado. Foi tão absurdo, por isso que eu citei ele como exemplo, mas a gente tem vários exemplos. Mas, por exemplo, um Bolsonaro da vida lá, ele sempre teve um discurso totalmente anti-meio ambiente. Simplista, né? Simplista e meio ambiente. E mesmo assim ele virou presidente do Brasil, entendeu? Assim, então... Porque as pessoas ou não ligam... Aí você chega ao governo do PT, tá, quais são as propostas? É voltar ao que era em 2002, num mundo totalmente diferente hoje. A Marina tá lá, né? Exato, assim, eu gosto da Marina, mas às vezes... Teve aqui também. Não, então... Mas tinha que ter um pulso mais firme, né? Exato, mas é difícil também brigar lá dentro, né, cara? Porque você tá brigando com uma bancada ali de Congresso muito ruralista, né? A bancada do Congresso não é pró meio ambiente. Não. Tanto que essa lei aí demorou pra... Tem várias leis ali pra questão de você combater incêndio que estão rodando lá no Congresso, mas fica rondando e não vai pra votação. E os caras, ou eles querem botar alguma coisa pra flexibilizar a lei. O que eles querem lá agora no Congresso? Flexibilizar a lei ambiental. Deixar buraco, deixar brecha. Deixar brecha, exatamente, porque o cara ganha dinheiro com isso. Interesse. Tem interesse financeiro nisso. Essa é a merda. Né? E realmente o agronegócio, ele manda no Brasil e ele gera PIB no Brasil. Então é muito complicado você romper essa cadeia do agronegócio. E, pô, o Brasil, por exemplo, a gente pega a questão de educação, né? A educação no Brasil sempre foi uma piada, por razões históricas, assim. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Mas o que acontece? Você não investe em educação. A gente pega a Coreia do Sul, que era agrícola, e num determinado momento começa a investir em educação, e hoje a Coreia do Sul é o que é, vende tecnologia, vende chip, né? Tem várias empresas aí que são líderes mundiais de tecnologia, e o Brasil, que estava à frente da Coreia do Sul há 2, 3 décadas atrás, ficou para trás, parou no tempo. Por quê? Por conta da educação. Por achar que a gente é um país que tem que ficar vendendo commodities o tempo todo. A gente é vendedor de soja, cara. A gente vende pedra. A gente vende o que é mineral. O que é mais barato e compra as coisas tudo que é caro. Quando o Bolsonaro falava de exploração mineral, eu falava, mas que bicho. Estamos nessa ainda. Nossa, cara. Não que tem que parar, mas, cara. Não, tipo, não pode parar porque tem uma economia em cima disso. Mas, cara, beleza, mas vamos até aqui, parou. Isso não é o futuro. Isso é o passado.